não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? Amém. Amém. Quase sempre, eu estava até conversando com o irmãozinho aqui antes de começar o culto, quase sempre o que nós ouvimos falar sobre o amor e o amor de Deus, as pessoas estão num contexto de relativizar o mal, o erro ou o pecado, não é? De alguma maneira, a mente natural tende a ligar essas duas coisas. Dificilmente nós vemos uma palavra, uma mensagem de confrontação do pecado, não é, baseada no amor de Deus, de confrontação daquilo que é vil e que não devia haver e estar prosperando em meio a pessoas que dizem conhecer Deus. Ou seja, basear no amor é uma confrontação assim, porque nós temos entendido o amor de Deus de uma maneira muito torpe, né, em nossos dias. Isso já aconteceu várias vezes. E no meio reformado não é, de maneira geral, tem acontecido grandemente também. Quase sempre que as pessoas estão falando sobre o amor eletivo de Deus, elas estão pensando em como elas podem viver como o mundo vive. Quando, na verdade, a Bíblia vai nos mostrar que a compreensão do amor de Deus nos leva por caminhos opostos. Então, textos tipo Efésios 1, de 3 a 6, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então essa passagem é cheia de amor e amado, não é? E na maioria das vezes, então, você vai ver pessoas relativizando o erro, relativizando a maneira com que elas estão vivendo, e é exatamente o oposto do que a gente vê, assim. Há um texto na Bíblia que eu estava lendo hoje, em que é uma tremenda confrontação de Deus, e a base do profeta é exatamente a oposta do que as pessoas fazem quando pensam em amor. Você chega a ficar surpreso com aquilo que o profeta faz, não é? De tão diferente da nossa cultura, da mente evangélica em geral, e inclusive de muitas pessoas que falam sobre o amor eletivo de Deus, e etc. No profeta Malaquias, no capítulo 1, de 1 a 5, ele está confrontando Israel. Ele diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu vou destruir. E eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para todo sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido.
além dos termos de Israel. Então pensem, esse aqui é um povo, queridos, que já teve toda espécie de experiência incrível. Nós estamos no último livro do Velho Testamento. Então pensem em tudo que Deus fez na formação, desde que Ele chamou Abraão, na formação, né, de Israel, através da família de Abraão, Isaac, Jacó, e depois o filho de Jacó indo para o Egito, e lá se tornando um grande povo, mas Deus tirando miraculosamente aquelas pessoas do Egito através do profeta maior, né, que é Moisés, e depois através de Josué colocando essas pessoas na terra, todo aquele período conturbado dos juízes, até que aquele povo se rebela contra Deus e quer ter um rei, e tem um péssimo rei, né, sabe, por causa disso, e depois eles têm o rei Davi, que é o personagem do qual a Bíblia mais fala depois de Cristo. Então, esse povo sempre se desviou e sempre se afastou, e Deus enviou profetas que são o melhor que este mundo já teve, já pôde ouvir. Nós podemos pensar em Elias, Eliseu no norte, ou Jonas, mas podemos pensar no sul em Jeremias, Isaías, os profetas do exílio, Daniel. Então, uma gama de profetas, nós podemos pensar em todos eles, Ezequiel, Joel. Agora nós estamos no último, e esse povo, Malaquias profetiza 450 anos antes de Cristo nascer. Ele é o último dessa grande linhagem de homens que proclamaram a verdade de Deus. Então ele é o último dos profetas inspirados antes daquele silêncio de 400 anos. Não é porque Deus não tinha mais nada, porque muitas pessoas pensam nesses 400 anos assim, como que Deus quisesse falar, mas não tivesse ninguém. Isso não acontece, não é? É porque Deus tinha dito tudo o que Ele tinha que falar até ali, até que Ele enviasse o seu Filho. E esse é o último dos profetas inspirados. Então, aquele povo tinha sido, o reino do norte, Israel, tinha sido destruído pelos assírios. Depois o reino do sul, que era Judá e Benjamim, foi levado para a Babilônia, fica lá 70 anos. Mas esse povo aprendeu muito pouco, apesar de toda essa história incrível, dessa gama de pessoas. Eles retornaram do exílio. Nós conhecemos as histórias com Esdras e Neemias, e Jerusalém então tinha sido reconstruída. Nós vemos as dificuldades para reconstruir os muros, e agora o templo foi restaurado, mas essas pessoas simplesmente não aprenderam com nada desses acontecimentos. Milhares de anos de acontecimentos, e essas pessoas praticamente não aprenderam nada a respeito disso. É muito parecido conosco hoje, de ter uma visão defeituosa a respeito de Deus. Então eles haviam crescido, você vai ver no meio deles toda espécie de coisas que é comum ainda hoje. Eles tinham, ao não aprender a lição do exílio, de toda essa história rica, eles estavam céticos do amor de Deus. Eles tinham um conceito muito parecido com o da cultura que nos rodeia, apesar disso ser há 2.500 anos atrás. É por isso que a ideia de que os homens são diferentes, culturas diferentes, o ser humano caído é sempre igual. Da mesma maneira que se você colocar um homem regenerado, um santo, em qualquer situação, como disse um puritano, e ele vai encontrar uma forma de se alegrar em Cristo, põe na cadeia, ele vai se alegrar em Cristo. Põe ele lá, ele vai se alegrar em Cristo. Põe em qualquer lugar. Samuel Rutherford dizia, olha, lá nos porões, não é? Eu achei os melhores vinhos do Senhor, sabe? Quando me botaram nos lugares mais escuros, lá estavam os melhores vinhos. Ou então Spurgeon, que diz que no mar da aflição nós conseguimos as pérolas. Da mesma maneira, o homem sem Deus, coloca ele em qualquer lugar, ele é a mesma coisa, não faz nenhuma diferença. Então esse povo havia crescido cético do amor de Deus. A Bíblia diz assim, no versículo 2 aqui, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem tu tens nos amado? É óbvio que eles tinham um conceito de amor diferente
do de Deus, porque Deus está dizendo, eu amei vocês. Eles dizem, mas em quê? Nós não estamos nos sentindo muito amados, não. E eles eram descuidados na adoração. No versículo 7, do capítulo 1, diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, vocês me dão o pior. Vocês não me têm a glória que flui de mim, que deve ecoar com uma verdadeira adoração. Não, vocês dão o melhor de vocês para outras coisas. Em terceiro lugar, eles eram indiferentes para com a verdade. Nada mais comum, aquilo que se chama povo de Deus hoje, do que essa indiferença. Ele diz assim, do 1 ao 7, se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Vocês não aplicam a verdade ao coração de vocês. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre as vossas faces, e estercos das vossas festas solenes, e para juntos deste sereis levados. A festa solene era o culto, ele disse, vou espalhar esterco. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temessem. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor. Quer dizer, não há, meu nome, a verdade não é honrada naqueles que deviam estar pregando a verdade no meio de vocês. Então não havia compromisso com a verdade entre essas pessoas, e eles eram rebeldes à aliança que eles tinham com Deus. No versículo 10 do capítulo 2 diz assim, não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais. Ou então Deus diz assim no 1,6, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o seu nome? Então, a adoração era desprezada, a pregação da verdade, havia um certo cinismo para com o amor de Deus, e eles não tinham fé em seus... compromisso em seus casamentos. Eles estavam se descasando e casando de novo, descasando e casando de novo, e casando com quem Deus falou para não casar. E eles abandonavam as mulheres quando achavam que elas não estavam muito lindas, e arranjavam outras meninas mais novas, mais bonitas, aos olhos deles. Não é parecido com o que está acontecendo em nosso meio, na cultura e naquilo que a igreja reflete isso? A Bíblia diz assim, no capítulo 2, 15, depois no 3, 5, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, ninguém seja fiel para com a mulher, infiel para com a mulher da sua mocidade, como eles estavam sendo. Por quê? No 3, no versículo 16 diz, porque o Senhor, o Deus de Israel diz, eu odeio o divórcio. Porque é o que eles estavam fazendo, largando as mulheres da sua mocidade e mais velha e trocando por outras mais jovens. E eles eram mesquinhos nas suas ofertas. Roubará um homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? No dízimo das ofertas. Você vê, em todas as coisas que são Deus na nossa cultura, era a mesma coisa para eles. Dinheiro, sexo. As prioridades deles não tinham nenhuma relação com a glória de Deus, poder. E eles sempre tinham uma resposta cínica para com Deus. Todas essas coisas são verdades para sempre. Deus é o Senhor da nossa vida, Ele deve ser honrado. Se eu sou o Senhor, se eu sou Pai, por que eu não recebo honra? Por que eu não sou honrado pelo casamento de vocês? Por que eu não sou honrado
pela percepção do amor de vocês, porque eu não sou honrado pelo dinheiro de vocês, porque eu não sou honrado. Nada pode ser mais atual. Muitas pessoas, olha, eu não respondo a ninguém na internet que me pergunta a respeito de ofertas e de dízimo, porque eu nunca vi alguém perguntar sobre isso porque queria dar. Sempre é um espírito mesquinho de amor ao dinheiro que leva as pessoas a falarem sobre isso. É igual um namorado que diz assim, até onde eu posso ir e que não é pecado. Não tem nenhum interesse para com Deus. Gente assim não tem resposta. Nunca vi. Sempre que as pessoas falam sobre dinheiro em relação à Bíblia, é com o mesmo espírito do mundo. O dinheiro é um Deus. O sexo é um Deus. O prazer é um Deus. E as pessoas não honram Deus com essas coisas. Ou se honram, não honram com alegria. Então não honram. Parece que, sabe, tanto no sexo, quanto no prazer, quanto no entretenimento, como no dinheiro, é um fardo para eles. É assim que essas pessoas são. Por isso que essas pessoas perguntaram ao profeta, em que Deus tem nos amado? E todas essas coisas, sabe, sexo, dinheiro, prazer, era o Deus dessas pessoas. E seu conceito de amor, então, estava ligado a essas... Então, para esse povo carnal, rebelde, mundano, Deus enviou um profeta. O último profeta antes de Cristo vir ao mundo. E Malaquias significa meu mensageiro. É como se eu estivesse dizendo, é o último que eu estou mandando para vocês. Antes de Israel ouvir aquelas palavras tristes de Jesus, quando ele chorou sobre Jerusalém, ele diz, Jerusalém, se tu conhecesse o dia da tua visitação, quantas vezes, quantas vezes é esse pessoal todo aqui. Malaquias é o último, quantas vezes vocês ouviram a respeito do meu amor infinito? Quantas vezes? A primeira mensagem que ele colocou então nos lábios do profeta, quando vai confrontar um povo assim, é essa. Eu acho incrível, porque quando você vai confrontar o pecado, hoje em dia você usaria o amor para relativizar todas essas coisas. Mas o profeta vai confrontar duramente o pecado deles e ele começa assim a mensagem: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Não é engraçado? Você não esperava que ele começasse assim. Agora, no capítulo, no início, o primeiro versículo coloca algo que deve fazer a gente refletir. Ele diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, ou em algumas versões, fardo. É isso. A palavra do Senhor é chamada frequentemente de fardo no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E nós podemos pensar em muitas razões porque isso é assim, e não temos que diminuir o que nós podemos falar hoje. Primeiro, peso, porque vamos pensar assim, a palavra de Deus nunca é insignificante. Você nunca deve ouvir a palavra de Deus como uma coisa fátua, que você ouve numa quinta-feira, que você ouve no domingo, que você ouve qualquer dia, e simplesmente aquilo não tem substância, um peso. A palavra de Deus sempre ela é importante, sempre ela tem um peso, e deve ter um peso sobre as nossas vidas, um peso decisivo. Não é algo, quando fala de peso, não é algo sombrio e chato, até para quem tem um duro coração. Quando a Bíblia diz que o meu jugo é suave, Jesus também está falando sobre a palavra dele. Mas é óbvio que não é suave, de maneira geral. João diz assim: porque os seus mandamentos não são pesados para nós. Por causa do coração, por causa do amor, por causa do deleite. Quer dizer, então, peso no sentido de importante, de fundamental. Era assim que essas pessoas deviam ouvir. A palavra de Deus sempre é alimento sólido. Ou, se não é sólido, tem muita substância, como leite, por exemplo. Não é sólido, mas está cheio de nutrientes. Então, a palavra de Deus
veem ao profeta como algo rico de verdade, algo que é a melhor coisa que os ouvidos humanos podem ouvir. Ela deve ter esse peso sobre nós. Nós costumamos levar a palavra do mundo inteiro com muito mais peso, ou até a nossa própria opinião, do que a palavra de Deus. Mas a razão maior pela qual a palavra de Deus é chamada carga, peso e o fardo no Velho Testamento é que a palavra de Deus é uma boa notícia. Tudo isso que Malaquias está falando, e tudo isso que Deus falou a Israel, que fala conosco, é uma notícia maravilhosa. Mas ela é rejeitada por muitas pessoas. Ela é rejeitada por uma quantidade enorme de pessoas, não só que nunca conhecem mais ou menos, mas por pessoas que ouviram como essas pessoas, que têm milhares de anos de história por trás delas, ou como nós. Então, nós podemos lembrar, por exemplo, de Isaías, capítulo 6, de 9 a 11, dizendo: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis, e engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta, e seja sarado. Então eu disse: até quando, Deus? Até quando a tua palavra no meio desse povo vai cair em olhos cegos, em mentes fechadas, em corações duros? Porque esse era um peso do profeta. Ele sabia sempre que a mensagem que ele tinha para o povo nunca, na maior parte das vezes, era recebida com alegria, apesar dela ser mensagem novas de grande alegria. O nascimento de Jesus é novas de grande alegria, mas logo, logo estava todo mundo odiando. Logo, logo o Império Romano estava querendo matar a criança. Logo, logo Israel, quando soube, quis apedrejar. A nova de grande alegria não foi de grande alegria nada, para a maioria das pessoas. Então ele pergunta: até quando? Então disse eu: até quando, Senhor? Quem está dizendo é Isaías. E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. Isso é terrível. Isaías vai ficar tão angustiado que Deus vai dizer para ele: até que eu deixe apenas um remanescente. Sabe? Eu deixo um remanescente, eu escolho, eu separo. Então, é por isso, porque mesmo a coisa mais gloriosa que o homem pode ouvir, ou que aquelas pessoas que dizem acreditar em Deus, como essas pessoas aqui, enche o povo que está com o coração completamente bloqueado por todas aquelas coisas que nós vimos: amor ao prazer, amor ao dinheiro, amor, um desprezo à verdade de Deus, que faz os olhos e ouvidos estarem fechados. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ou então o brado de Isaías, que é um brado profético e um brado de todos os profetas. Isaías 53:1 diz o quê? Quem deu crédito à nossa salvação, à nossa pregação? Quem ouviu? Quem recebeu isso com alegria? Quem creu em nossa pregação? E a quem tem o braço do Senhor sido revelado? Ou em outra versão: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, assim, a palavra do Senhor é um peso, porque ela sempre sofre oposição, não só no mundo, mas como entre as pessoas que dizem ser o povo de Deus. Então, as palavras projetadas para se tornar um aroma de vida, na maioria dos homens, sem intervenção de Deus, são um aroma de morte para a morte. Isso não só fora da igreja, mas na igreja visível também. Então, o entendimento do que seja ser um profeta fiel, um pastor fiel, ou um crente fiel, é que nós devemos assumir o encargo, em cada texto que nós pregamos, entregar às pessoas, ou eu a vocês, como o meu próprio fardo que nós carregamos, que tem esse peso sobre o meu espírito, com a verdade do texto de Deus, do jeito que ele é, independente dos resultados. Então nós nos reunimos aqui, por exemplo, quinta e domingo, ou que fosse outros dias,
Porque a palavra de Deus é importante, porque ela tem um peso, e ela é um peso também para nós que a proclamamos, porque normalmente, de maneira geral, ela vai ser rejeitada no mundo. Muitas pessoas, mesmo aquelas que creem, a igreja visível, elas creem de uma maneira muito seletiva. Tem gente que adora a palavra de Deus, contanto que não toque nos seus problemas particulares. Então, se o problema particular da pessoa for o quê? Foi a inveja, e o pastor pregar sobre a inveja, ele vai dizer, não gostei. Era o que ele mais precisava. Não é? É como um canceroso dizer assim, não, eu gosto de todos os médicos, menos esses médicos que tratam de câncer. Então você vê, a pessoa amava a palavra de Deus, mas se ela tem uma vida sexual errada, e a palavra tocar naquilo, ela vai dizer, está falando comigo e eu não gosto. Ela ama toda a doutrina de Deus, mas ela é mesquinha com o dinheiro. Se a palavra de Deus falar sobre o dinheiro, ela não gosta. Ou seja, ela não gosta de tudo que é importante para ela. Ela só gosta daquilo que ela acha que, de alguma maneira, não vai afetar a vida dela. É o que é uma loucura, porque a palavra de Deus deve afetar toda a nossa vida. Mas como ela acha que aquela coisa não atinge nenhum ponto sensível, mas doloroso em sua vida, ela não gosta, porque ela acha que amar é exatamente não tocar. Jamais nessas áreas. Então, qual é o propósito disso? Por que o profeta fala dessa forma? Por que ele começa a confrontar um grupo de pessoas com uma bagagem de milhares de anos da verdade revelada de Deus, de profetas maravilhosos, de tudo aquilo? É o último profeta da velha aliança, não? Antes de João Batista vir preparar o caminho do Senhor. E ele começa, depois de falar que o peso do Senhor, ele começa a dizer assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o objetivo disso é que isso tem feito vocês temer, porque o amor verdadeiro, nos corações verdadeiramente que entendem o que é o amor de Deus, respondem o amor com temor. Por isso que a confrontação começa assim. Isaías diz assim, por exemplo, Isaías 66, 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus está dizendo, eu só tenho deleite em quem treme da minha palavra. Para quem é pobre de espírito, nesse sentido, que em vez de, na hora que a palavra toca, naquelas áreas mais sensíveis, não reage de uma maneira a não ser tremendo. Sabe como Isaías disse, ai de mim, porque vou perecendo, porque meus olhos viram o rei da glória, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu tenho um lábio impuro. Ou seja, quando vê a santidade de Deus, em vez de ter uma reação alérgica, tem uma reação oposta, ai de mim. E treme diante da grandiosidade, da santidade de Deus, quando olha para si mesmo. Então, a pergunta para nós é que você e eu, nossa geração evangélica, seria uma pergunta fútil, nós sabemos a resposta. Você e eu, quando aprendemos e conhecemos o amor de Deus, de que maneira o amor de Deus nos faz tremer diante dele? Nos enche de temor. Ou, como nós pensamos hoje, o amor nos dá mais confiança para desprezá-lo como essas pessoas. Desprezavam a Deus no culto, desprezavam a Deus com o seu dinheiro, desprezavam a Deus com seus casamentos, desprezavam a Deus. É óbvio que eles não diziam que desprezavam a Deus, eles diziam, em que nós temos feito essas coisas? E Deus teve que enumerar para eles. Assim, com o dinheiro de vocês, com a vida sexual de vocês, com o culto de vocês, com tudo. Eu sou desprezado em tudo aí. O que vocês fazem com o salário de vocês está me desprezando, o que vocês fazem na vida sexual de vocês está me desprezando, o que vocês fazem quando se reúnem para cultuar está me desprezando. Tudo que vocês fazem está me desprezando. É uma expressão de desprezo. Ou seja, o fardo de Malaquias, nesse livro, é mostrar àquelas pessoas, mostrar a nós, porque essa é a palavra de Deus para nós,
como a bondade de Deus devia nos fazer tremer diante dele. Sem desculpas, sem racionalizações. Porque foi isso que fez Israel estar onde eles estavam, a ponto de quando eles são confrontados diretamente, eles ousam discutir até com o próprio Deus. Em que nós temos feito essas coisas que Deus tem falado? Nós achamos que Deus está errado. Em que nós temos feito? Eu acho que nós temos cultuado da melhor maneira, usado nosso dinheiro da melhor maneira. Deus teve que enumerar. Então, Deus diz, olha, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, 1,6. Ou então, num 14b, que diz, eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Minha aliança, 2,5, com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei para que temesse. Então temeu-me, assombrou-se, por causa do meu nome. Está dizendo, essa é a minha aliança. As pessoas aliançadas comigo, elas estão assombradas e cheias de temor, por causa do meu amor, por causa do meu nome. Você vê o contexto da ideia de amor, que está sempre ligado à racionalização, ou então a não confrontação do mal, é exatamente o contexto oposto. Então essa é a razão que Deus dá. Eles tinham, como nós vimos, crescido cético do amor de Deus, porque eles tinham uma outra concepção desse amor, 1,2. Eles eram descuidados na adoração a Deus, 1,7. Eles eram indiferentes à verdade da palavra de Deus, 2, de 1 a 7. Eles eram rebeldes à aliança, 2,10. Eles não tinham compromisso com Deus em seus casamentos, 2,15, 3,5. Eles estavam comprometidos com o seu prazer, não com a aliança. Eles eram mesquinhos com o seu dinheiro, 3,8. Sexo, dinheiro, prazer eram Deus deles. Deus era desprezado. E a razão que Deus dá é, vocês não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, 3,15. Não me temem. Vocês fazem culto, vocês fazem as coisas, mas vocês não me temem. Vocês me desprezam. Em outras palavras, o peso a carga de Malaquias é mostrar que o verdadeiro amor, a compreensão do verdadeiro amor de Deus nos leva a um temor reverente diante de Deus. E todo mundo que não tem um temor reverente não pode falar nada a respeito do amor de Deus. E esse temor reverente envolve a minha vida sexual, envolve o meu dinheiro, envolve a minha adoração, envolve o meu trabalho, envolve tudo. A minha vida não é compartimentada. Deus não pode ser honrado aqui, desonrado ali, obedecido naquilo que eu acho melhor. Nessa área da minha vida eu não quero que Deus toque. Eu fico chateado se Deus fizer aí falar sobre isso. Então isso acaba com todas as desculpas. Então quando ele começa a sua profecia a Israel no capítulo 1, é uma boa notícia. Mas aquelas pessoas já sequer podem perceber como o mundo onde está. Então Deus começa, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o profeta ensina o amor de Deus da maneira mais reformada possível. Sim. Da maneira mais calvinista, Malaquias vai ser, ao desenrolar o amor de Deus, como forma de nos fazer tremer diante da majestade de Deus, porque isso é conhecer esse amor. E o oposto disso, não tremer diante da majestade, santidade de Deus, levando honra a Ele em todas essas áreas da vida, é o oposto de conhecer o amor de Deus, apesar de que normalmente essas coisas são feitas baseadas em que Deus é amor. Ou seja, é a ideia oposta. Então é uma mensagem para pessoas presunçosas e ingratas, mundanas. E muitas das vezes, em todos os lugares, e eu mesmo, há muitos anos atrás, eu pensava, há ensinos bíblicos que só devem ser dados a pessoas assim mais maduras, mais profundas. Em certo nível, isso é verdade, mas você vê que na Bíblia, nunca aquilo que a gente acha que devia ser dado lá no fim é feito assim. Os apóstolos sempre abrem as suas cartas com as doutrinas mais profundas. E nós pensávamos, olha, a última coisa que nós falaremos para essas pessoas aqui é sobre o amor e a eleição de Deus, porque essas pessoas aqui não podem aprender essas coisas grandes. Elas precisam aprender outra coisa, porque elas não estão
Porque, de fato, conhecer essas verdades, elas são para edificação e consolo de corações maduros. E isso é verdade. Mas ele não está falando com pessoas maduras aqui, nem cheias de amor para com Deus. Era um povo cético, descuidado, indiferente e desobediente em todas as áreas da vida. Com seu dinheiro, com seu casamento, com seu culto, com seu desprezo à verdade, adúlteros, mesquinhos, amantes do dinheiro. Para esse povo, Malaquias vai falar sobre o amor eletivo de Deus, o amor livre de Deus. E ele vai mostrar que compreender esse amor livre e eletivo de Deus faz do homem totalmente diferente daquilo que eles se tornaram. Eles nunca compreenderam o amor de Deus. E é por isso que isso é que vai ser falado aqui, de forma mais clara do que em qualquer outro lugar do Velho Testamento. Então, nós vamos entender que, de fato, esse é um alimento para pessoas maduras, que gera conforto e é designado para nos dar coragem, sabe? Cristãos maduros enfrentaram toda a sorte de coisas neste mundo por causa da coragem que doutrinas como o amor eletivo de Deus, a eleição, dá a nós. Mas essas verdades são também projetadas para chocar o coração duro, para revelá-los, para revelar a presunção, a irreverência. Você vê, o amor de Deus, o amor eletivo de Deus, então, muito menos, é usado quase nunca para chocar e para manifestar a irreverência e o descuido das pessoas para com a honra, a santidade e dignidade da glória de Deus. Então, a compreensão do amor de Deus é tão rasa que as pessoas nunca tremem. Deus, em Malaquias, em todo lugar, ele vai mostrar que quando as pessoas não tremem e não temem, eles não compreenderam o seu amor, porque o efeito de compreender o amor é um temor e um tremor diante da sua majestade. E era o que essas pessoas iam ouvir sobre isso, não como fonte de consolo e coragem aqui, mas como uma para chocar e desnudar aquilo que elas eram, ao não compreenderem o amor de Deus e manifestar então o seu uso casual e descuidado das coisas de Deus, do casamento, com o dinheiro, com o sexo, com a vida deles, com o culto, com a verdade, os mesmos problemas que nós vemos hoje. E eles eram presunçosos na presença de Deus. A não compreensão do amor de Deus, para muitas pessoas compreender o amor de Deus nos faz meio presunçosos, porque Deus é amor. Mas o que a Bíblia diz é que essa é uma manifestação da não compreensão do amor de Deus, porque você é presunçoso no lugar onde você acha que tem direitos. Você sabe quem eu sou? Não é assim? As pessoas, quando elas acham que ela tem direitos, assim. Você conhece meu pai? Quanto mais direitos você acha que tem, mais presunçoso você é. Em qualquer situação, quanto menos direito você achar que tem, mais humilde você tem de ser. Porque você sente que não tem direito, então você está dependendo do favor. A presunção que essas pessoas tratavam Deus era a incompreensão completa do amor de Deus, que levou elas a serem assim, estarem assim. Então, essas verdades não devem ser pregadas só aos maduros na fé. Para eles, essas verdades centrais, as doutrinas da graça, elas são um incentivo à coragem, ao destemor, são um consolo na aflição, e todos nós devemos estar assim. Paulo diz, por exemplo, em 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas meninos na malícia, e adultos no entendimento. Nós devíamos ser assim, mas grande parte das vezes, as pessoas, a igreja está no mesmo lugar que os israelitas estavam aqui. Então, quando Deus começa logo o livro, repreendendo eles com essa afirmação, eu vos tenho amado, diz o Senhor, os israelitas responderam com ceticismo, com presunção. Em que tu nos tens amado?
É muito comum as pessoas que dizem que, todas as pessoas que dizem crer no Evangelho dizem que creem na graça de Deus, mas viverem murmurando e reclamando, o que não combina definitivamente com graça e indignidade, não é? E esse aqui é um teste. Como você responderia a essa afirmação de Deus? Seja a situação que você esteja hoje, ou que você vai estar amanhã, ou que você vai estar nos dias que antecedem a tua morte. Como você responderia em qualquer situação da vida daqui até o fim, que Deus dissesse lá naquele dia? Pense em qualquer situação. Deus dissesse, porque eu tenho te amado. Como você descreveria o amor de Deus por você em todas essas situações, de tal maneira que você se encha de temor reverente diante dele? À medida que teu coração vê esse amor, você pode estar com a família em balbúrdia, ou então pode estar com a sua vida financeira quebrada, ou pode estar com o seu físico sendo destruído por um vírus, uma bactéria, um problema qualquer genético. Sempre que as coisas se tornam mais difíceis, até quando elas não se tornam, mas quando elas se tornam mais difíceis, a questão quase sempre que flui é essa: como Deus tem nos amado? Por que isso está acontecendo? E se nesses momentos eu dizer assim, eu tenho amado você, eu não tenho dúvida que há um pouco disso em todo mundo. É por isso que em todos os momentos difíceis nós começamos a nos encher de porquês e porquês e porquês. Porque se naqueles momentos Deus dissesse para nós assim, eu tenho amado você, nós íamos olhar para tudo que está acontecendo e dizer, mas em quê? Hoje está muito difícil de ver o teu amor hoje. Nessa situação que, por exemplo, que eu estou agora aqui na minha família, eu não estou conseguindo ver o amor, não. E nem aqui nesse problema que eu estou enfrentando no trabalho, ou então na minha vida, no meu relacionamento. Então, a resposta que Deus dá nunca é a resposta que a gente ouve nos nossos dias. Porque grande parte do Evangelho hoje sequer vai pensar nessa resposta. Até, na verdade, ele vai discordar da resposta de Deus. E mesmo nós vamos olhar, e todas as nossas dificuldades e questionamentos surgem, porque a resposta de Deus é muito surpreendente. Jesus diz assim, eu vos tenho amado. Aí eles perguntam assim, em que Deus tem nos amado? Aí Deus podia dizer um monte de coisa. Está vendo o sol? Sei lá. Vocês não estão vivos? Mas Deus dá uma resposta incrível, ele diz assim, ele responde com uma pergunta. Ele diz assim, não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Eles perguntaram, em que Deus tem nos amado? A resposta de Deus foi com uma pergunta. Não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia, eu amei a Jacó e odiei Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Agora, que tipo de resposta é essa? Deus tinha dito para eles, eu tenho amado vocês. E eles perguntaram, em que tu tem nos amado? E Deus responde com essa pergunta. Imagina se você estivesse no seu momento mais difícil, tu perguntasse assim, em que? Onde é que está o teu amor? E Deus respondesse assim, Esaú não era irmão de Jacó? Tu ia pensar assim, o que isso tem a ver, na verdade? Que resposta é essa? Agora, ele me fala algo, eu pergunto o que ele tem me amado, ele vem com esse papo de que a irmã já era irmão, eu não sei. E ele diz, eu amei Jacó e eu odiei a Esaú. Isso era só uma repetição do que ele já tinha dito no primeiro verso, de uma outra maneira. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E eles perguntaram em quê? E a resposta a esse em quê foi essa. Não era Esaú, irmão de Jacó? O que isso significa, queridos? Por que Deus falou isso para eles? Eles sabiam a resposta, mas essa resposta contém a chave para todo o drama que está acontecendo aqui. Não conhecer o amor de Deus que nos leva a um viver reverente, cheio de alegria, em temor, em todas as circunstâncias diante de Deus.
Ou seja, a compreensão da essência do amor de Deus, que quando é compreendido gera temor, tremor e santidade, e nunca nos leva a ser o que o amor é hoje na cultura, o que é na igreja dos nossos dias. Simplesmente o amor sempre está num contexto de desonrar Deus, de desobedecer a Deus, desobedecer a palavra de Deus, como eles estavam fazendo, ou de fazer do casamento uma bagunça totalmente oposta àquilo que Deus propôs para o casamento, ou fazendo do dinheiro nosso Deus, ou fazendo do sexo nosso Deus. Mas Deus é amor. É o oposto. Qual é a resposta? Não foi Esaú, irmão de Jacó? A resposta é evidente, lógico que sim. Essas pessoas são descendentes de Jacó. Eles conhecem essa história melhor do que ninguém. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome de Jacó se transformou em Israel, e eles são esse povo aqui. Eles sabem a resposta. Todo israelita sabia. Não só que Esaú era irmão de Jacó, mas eles eram irmãos o quê, queridos? Gêmeos. Eles eram, sabe, irmãos gêmeos. Eles dois tinham sido concebidos no ventre de Rebeca, e o pai deles era Isaac. Dos dois era totalmente diferente. Não era irmão como Ismael era irmão de Isaac. Porque nós sabemos que Ismael era filho da escrava. Eles eram irmãos só por causa de Abraão, mas não eram irmãos da mesma mãe. Eles eram totalmente diferentes. Mas, você vê, Deus não fez a história lá, assim. Deus quis que ficasse evidente de que Esaú era irmão de Jacó, os dois eram filhos de Isaac, e os dois eram filhos de Rebeca. E Deus, de propósito, não é? Os dois eram gêmeos. Mas pior, quando nós pensamos em Isaac e Ismael, um nem era israelita, um nem tinha a ver com eles. Mas agora não, Deus não fala sobre isso, Deus fala sobre Jacó e Esaú, que eram gêmeos, e não só gêmeos. Esaú era o mais velho, portanto ele tinha os privilégios e o direito de herdar as coisas. Ele tinha o privilégio de ser o herdeiro das bênçãos do pai. Agora, qual é o ponto? Quando Deus pergunta, não é Esaú irmão de Jacó? O ponto é, se fosse pensar em qualquer, de outra forma, Esaú devia ser escolhido, e não vocês. E não vocês. Ele era gêmeo, ele era filho de Rebeca e Isaac, e ele era o mais velho. Mas eu amei Jacó e odiei Esaú. Qual é a resposta de Deus? A pergunta deles, como tu tens nos amado? A resposta é, eu amei com amor livre. Vocês mereciam ser tão destruídos quanto todos os outros povos. É assim que eu tenho amado vocês. Vocês são maus. Não há nenhuma dignidade em vocês. Só uma explicação, um amor muito grande, que pode escolher assim. O amor de Deus, ele está dizendo, é incondicional. É amor por gente que merece ser destruída. Ele está dizendo o seguinte, gente que compreende isso se enche de temor e treme. Nunca é presunçoso. Porque esse amor não foi baseado em algo que ele tinha. Nem na sua beleza, nem na sua dignidade, nem no seu direito. E então a Bíblia diz em Gênesis, e Paulo ecoa, não tinha feito nem nascido, nem feito bem ou mal na prática, para explicar. Ainda estava no ventre da sua mãe. O meu amor, Deus está dizendo, sempre é um amor soberano, é um amor que eu não devo, é um amor por inimigos, é um amor por quem tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa com os seus inimigos, e ainda assim, soberanamente escolhe amar. Agora, o que pessoas que realmente foram levadas pelo Espírito a compreender esse amor fariam?
tremeriam na minha presença. Tremem diante de mim, tremem diante da minha santidade e do meu amor. A vida de vocês é a declaração de que jamais compreenderam o amor de Deus. Vocês são presunçosos. Vocês realmente fazem do dinheiro, do sexo, mesmo da verdade, o que vocês querem. Não há temor em vocês. Deus está dizendo, eu estava totalmente no comando quando eu defini o meu amor. O meu amor por você é livre, é pura graça, não há direitos, vocês não podem reivindicar nada, o meu amor não pode ser comprado nem conquistado, não há beleza em vocês para serem amados, não há dignidade. Agora eu pergunto, se Deus perguntasse para nós em qualquer situação da vida, eu tenho te amado. Ou se alguém procurasse a nós em qualquer situação e perguntasse, como é que Deus te ama? Como é que nós responderíamos, queridos? Nós íamos responder como Deus respondeu? Como Deus me ama? Em qualquer situação, Deus me ama, esse amor me leva a tremer, me leva a viver para a honra dele, mas nessa situação, como Deus te ama? Nós responderíamos assim? Não era Esaú, irmão de Jacó? Ou seja, ao olhar amanhã de manhã no ônibus, no trem, para as pessoas à sua volta, que estão perdidas, você treme diante do amor de Deus e pensa, eu e essa pessoa somos exatamente iguais. Nós merecemos a fúria de Deus. No entanto, eu fui tirado do mar da ira de Deus. É assim que Ele tem me amado. Isso me leva a só pensar no casamento em termos de honrá-lo, a pensar no dinheiro em termos de honrá-lo, a pensar na verdade em termos de honrar a verdade, a pensar no culto em termos de Deus ser exaltado, a pensar em sexo de maneira que Ele é exaltado. Porque nós enxergamos que a fé e a esperança que está em nós é totalmente devida a Deus. Então nós olhamos para os nossos amigos da infância que moraram no mesmo bairro, as mesmas situações, olhamos para eles hoje adultos, longe de Deus, vivendo uma vida debaixo do desprazer de Deus, caminhando em passos largos para a perdição, e nós perguntamos, que diferença há entre essa pessoa? Não há nada. Não era Esaú, irmão de Jacó, não eram iguais. Ao compreender o meu amor, vocês não deviam tremer diante de mim, não deviam me dar a honra que é devida ao meu nome, não deviam tremer diante do meu amor e honrar a mim com o casamento de vocês, com o dinheiro de vocês, com o culto de vocês. Quando você olha então para todas essas coisas à sua volta, um mundo de corrupção, e você pensa, Deus nos livrou desse mundo de corrupção, indo em direção, você treme diante de Deus e sente, Deus me ama, em qualquer situação. É porque eles não pensavam assim, que eles perguntaram, em que tu nos ama? Então Deus respondeu, não era Esaú, irmão de Jacó, não eram iguais, não eram gêmeos, Esaú ainda não tinha mais direitos por ser mais velho, no entanto, eu amei. É assim que eu amei. É esse amor. Agora nós não temos mais tempo. Já que falamos no amor, temos que falar no ódio, não é? Porque ele disse que amou Jacó e odiou Esaú. E isso é impressionante. Porque Deus resolveu destacar o seu amor eletivo, contrastando com o ódio para com Esaú e a nação de Edom. Então, se você perguntar,
para que você tenha uma compreensão do amor, e Deus contrastou isso com o ódio, a resposta que Deus dá é: e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto, ainda que Edom diga, ainda que Esaú diga, Edom, a nação, empobrecidos estamos, porém nós vamos nos levantar, e vamos edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu vou destruir de novo. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, o povo iníquo, o povo contra quem o Senhor está irado para todo sempre. Então observe 4 aspectos do ódio que Deus contrastou com o amor. Deus se opunha a eles em julgamento, não é? Deus, em primeiro lugar, eu odiei Esaú, significa isso, significa que Deus se opõe a eles, dando a eles tão somente julgamento. Eu assolei a sua região montanhosa e deixei a sua herança para os chacais do deserto. Eles só conheceram o meu juízo. Em segundo lugar, Deus vai continuar se opondo a eles. Isso significa que Deus continuará ainda que resista ao julgamento de Deus, esse julgamento será irresistível. Ele não pode sofrer a resistência humana. Se Edom diz: estamos quebrados, mas vamos reconstruir as ruínas, o Senhor dos Exércitos diz: eles podem construir, mas eu vou derrubar. É esse nosso mundo. O nosso mundo está sempre tentando construir um paraíso. Nunca funciona, não é verdade? Não adianta. Sempre que o mundo diz: agora nós vamos viver em paz, agora descobrimos como fazer a sociedade ser uma sociedade melhor, ela se mostra tão ruim quanto sempre foi. Não há nada. Em terceiro lugar, eu odiei Esaú, quer dizer, eu vou entregar a ele a sua própria maldade. É o que a Bíblia diz aqui, não é? Como uma nação, eles foram entregues à maldade, até que eles serão chamados de país de iníquos, ou termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para todo sempre. Esse é o mais devastador de todos os julgamentos de Deus. Isso mostra como Deus nunca traz o seu juízo sobre inocentes. Esaú não era inocente. A questão e a surpresa não está no juízo de Deus sobre ele, mas no fato de Deus ter manifestado graça a Jacó. Então, nunca eu odiei Esaú é alguém inocente, puro diante de Deus, que Deus resolveu, ainda assim, tratar de uma maneira. Não. O contexto é de pessoas, povos e nações que estão debaixo do juízo de Deus pelas suas infinitas provocações e pecados contra Deus. Deus não vai trazer juízo sobre um povo inocente. É por isso que Abraão ficou orando por Sodoma e Gomorra e disse: se tu achar 50 inocentes, e Deus sempre responde: olha, tá bom, se achar 50 eu não destruo. Pensem, aquela cidade tinha velhos, jovens e crianças. E 40 inocentes, acha lá 40 justos e eu não destruo. E Abraão ficou naquele jogo, né? Não, mas eu vou falar só mais uma vez assim: e se for 30? Não, 30 eu não destruo. Eu nunca destruo o inocente. Eu nunca puno o inocente. Eu só puno pessoas culpadas. Meu juízo só cai sobre a iniquidade. Se tu achar 10, por causa deles, eu não destruo. Mas não tinha. No outro dia de manhã, Abraão acordou e uma fumaça subia da cidade. Não tinha. Quando ele passou sobre Esaú e escolheu Jacó, ele não estava escolhendo abandonar um inocente ou trazer juízo sobre o inocente Esaú. É o oposto. Em vez disso, Deus decretou passar por Esaú, manifestar o seu juízo e não lhe dar o seu amor eletivo, mas só a maldade que ele merecia.
Então Deus está dizendo: quem conhece o meu amor, sabe que ele era igual a Esaú. Então ele treme da minha palavra. Nunca ele usa o meu amor para me desonrar. Isso é o oposto, nunca ele é levado à presunção de mim. Conhecer o amor de Deus é tremer com a ideia de que nosso casamento pode desonrá-lo, sabe? A nossa vida financeira vai desonrá-lo, vai mostrar prioridades que o mundo tem. O nosso casamento mostrar as prioridades que o mundo tem para isso. O sexo mostrar as prioridades que o mundo tem. A vida mostrar as prioridades como tem. Deus disse: vocês têm me desonrado. Mas pessoas que não conhecem o amor de Deus, elas podem até falar sobre o amor de Deus o tempo todo, elas falam sempre no sentido oposto do que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. Elas sempre estão pensando no amor de Deus, em como elas podem desonrá-lo, em como elas podem desprezar a palavra, que é não tremer quando ouve o que Deus diz. Mas Deus disse: se alguém conhece o meu amor, sabe que eu estou amando alguém totalmente indigno, digno da minha fúria. Então essa pessoa nunca vai me perguntar em que tu tem me amado. Ela vai tremer diante da minha palavra e vai me dar honra. Deus então não escolheu os descendentes de Esaú, ao contrário, ele passou por eles. Ele passou por Esaú. E é isso que Paulo fala sobre todos os homens em Romanos. Como resultado, o que aconteceu? Deus deu rédea à maldade, sabe? Tirou, deu toda a liberdade a essa maldade, não conteve essa maldade, deixou o homem entregue ao seu próprio coração, sua própria depravação, sua própria maldade. Então o homem era merecedor da indignação de Deus, e a cada dia ele merece mais indignação de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 2: entesouram ira para o dia da ira. O que Deus está fazendo é simplesmente deixar o homem ser o que ele é, sem constranger isso com o seu poder, mas deixando simplesmente. É isso que ele fez. E isso leva ao quarto aspecto. Quando Deus não interrompe a maldade inata do homem, então Deus fica irado com ele para sempre. Porque o homem não tem cura para a sua maldade, para as suas afrontas a Deus. Ele não tem cura para a sua própria presunção para com Deus. Isso só cresce no ser humano. Então, o quarto, Deus vai ficar zangado com isso para sempre. Um povo com o qual Deus está indignado para todo sempre. Deus está dizendo o seguinte: sem o meu amor eletivo, só resta indignação eterna. Agora, quem diz que conhece o meu amor eletivo, não treme da minha palavra, não quer honrar o meu nome, não pensa em termos de casamento, sexo, dinheiro, vida, só em termos de como isso honra e desonra a Deus, em como isso mostra ou não mostra a prioridade de Deus. Então, é por isso que Deus levou Malaquias a essa confrontação. A confrontação mais dura é feita com o amor de Deus, e não o oposto. Porque na confrontação a gente não vê o amor normalmente. E quando se fala em amor, se fala em Deus poder ser desonrado. E é exatamente o oposto. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, como você nos amou. Não é Esaú, irmão de Jacó? No entanto, eu vos amei e odiei Esaú. Como é que eu amei? Eu vos amei de maneira livre, soberana. Vocês são exatamente como aquelas pessoas que são odiadas, estão debaixo do meu juízo. É incondicional. Não há uma explicação em vocês. E isso então é tão grande, tão maravilhoso, que todos os seres humanos que foram levados à compreensão do meu amor tremem da minha palavra.
Não use o seu casamento para me desonrar. Não venha o sexo como uma maneira para me desonrar, e sim para me exaltar. Não veio o dinheiro em relação a mim de uma maneira mesquinha. Não vem nada assim. Tremem da minha palavra. Me honram. Tudo que isso foi falado, todas essas coisas foram faladas por Malaquias, é para que Deus possa ser temido. Ele diz: conhecer meu amor leva a isso. Porque Ele nos humilha. Conhecer o amor de Deus nos leva à humilhação e não à presunção. Nos leva a olhar para quem está perdido e diz: por quê, cara? Que maravilha é essa? Que amor é esse? Para te humilhar, é o que Malaquias está dizendo, para tirar a sua presunção, para remover todas as possibilidades de se gabar em si mesmo, para cortar o nervo do orgulho que você teria se você tivesse sido escolhido, que se você fosse diferente de Esaú, para colocar no chão toda a autossuficiência que permite você achar que pode fazer do seu casamento algo que me desonra, ou fazer do teu dinheiro algo que mostra o teu desprezo por mim, ou fazer da tua relação com a verdade algo que mostra o seu desprazer por mim, ou fazer do culto algo que não mostra o tremor e o temor que o meu amor produz naqueles que o conhecem, para fazer você estar sempre com lágrimas de alegria em todas as situações da vida, porque em todas as situações da vida você pode dizer: Deus tem me amado. E se alguém perguntar: em que Deus tem me amado? Em que Deus tem te amado? Olha as coisas que estão acontecendo. A resposta é: Jacó não era irmão de Esaú, eles não eram gêmeos, eles não mereciam a mesma coisa. Então, conhecer esse amor, esse perdão, é por isso que o Salmo 134 diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. Normalmente, quando nós pensamos em perdão, nós pensamos em perder o temor, né? As pessoas perdoam sempre. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando você conhece o perdão de Deus, por causa do seu amor eletivo, isso gera esse temor, esse tremor. E para que nós saibamos que Deus reina sobre o mundo inteiro, sabe? É por isso que Deus disse isso, é por isso que Ele vinculou isso. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor reina, seja engrandecido além dos termos de Israel. Ou seja, Ele reina em seu amor por Jacó e em seu julgamento Esaú. Ele não reina só em Israel, ou Ele não reina só sobre aqueles que Ele colocou seu amor eletivo, Ele reina sobre aqueles que Ele colocou o seu juízo. Então é por isso que Ele reina sobre os anjos caídos, reina sobre o mundo inteiro, porque ou um ser que Ele criou está debaixo do seu amor eletivo, da sua graça, ou está debaixo do seu juízo. É por isso que Ele disse: quem escapará das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Então vocês verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Deus é engrandecido em todos os homens, em todos os lugares, em todas as coisas. Mas a grande diferença é que vocês eram igual a Esaú. Ele é grande e poderoso mesmo para além das pessoas que Ele levou a conhecer o seu nome, o seu amor. Então Ele reina em Israel, mas Ele reina em Edom. Ele reina em Jacó, mas reina em Esaú. Seus propósitos não são, em última análise, frustrados por causa da maldade de Esaú e de Jacó. Eles se cumprem. Mesmo em Edom, como em Jacó. Mesmo em Esaú, como em Jacó. Isso para nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus. Conhecer o amor de Deus, então, é se humilhar assim. É tremer assim, é sentir esse encanto maravilhoso por um Deus santo, que podia nos visitar com o seu juízo, em justiça infinita, o que o honraria perfeitamente, como Ele fez com todos os anjos.
Mas, ao nos derramar graça, o seu amor eletivo, nos leva então a nos humilhar diante das suas mãos poderosas, da sua graça infinita sobre nós, e em vez de fazer nós brincarmos com a sua honra, nos faz dizer: grande é o Senhor. Grande é o Senhor além das fronteiras de Israel, grande é o Senhor além das fronteiras da igreja verdadeira, porque Deus está reinando sobre todos os homens. Ele está passando por Esaú e escolhendo Jacó, e eles haviam ficado céticos do amor de Deus, porque eles não conheciam o que era o amor de Deus, eles haviam ficado presunçosos, eles haviam ficado descuidados na sua adoração, eles ficaram indiferentes para com a verdade de Deus, porque eles tinham outras prioridades, eles foram rebeldes à aliança, eles viam casamento de uma maneira que desonrava a Deus, viam o sexo de uma maneira que desonrava a Deus, eles eram mesquinhos com o seu dinheiro, eles não viam a honra de Deus em nenhuma dessas coisas, porque eles não conheciam o amor de Deus, e por isso eles foram confrontados com a verdade do amor de Deus, para evidenciar o que é o amor de Deus e o que o amor de Deus leva ao temor, ao tremor e ao desejo infinito de honrar esse Deus que ama soberanamente e que nos separa, ainda que ele diga: você não era gêmeo com o outro que não foi, você não era irmão gêmeo, você não era igualzinho. Então nós nos humilhamos diante das suas potentes mãos, e nós sentimos um prazer e uma alegria no amor de Deus, que leva à santidade, e que leva a honra a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque qualquer ideia do amor de Deus que leve a qualquer outra coisa é uma ideia totalmente oposta daquilo que o verdadeiro amor de Deus e o conhecimento desse amor pode levar um homem que viu de fato a glória de Deus em Cristo e na cruz. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tu não és um Deus criado por homem algum, tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o Rei que